Evangelho de Lucas 16, 21, o Senhor Jesus, ele contando aqui a história do Lázaro e do homem rico, ele nos diz que Lázaro ansiava por alimentar-se, pelo menos das migalhas, que porventura viessem a cair da mesa do rico. Hoje nós, o Espírito Santo, através de nós, gostaria de falar exatamente sobre essa questão das migalhas caírem. Porque você vê que as migalhas iriam cair de um lugar, da mesa. Então, se elas caíram da mesa, elas não mais estariam aonde? Na mesa, porque caíram da mesa. Então, a queda fez com que ela não permanecesse mais no mesmo lugar em que ela estava. É isso que a queda faz. A migalha estava na mesa. Se ela caísse da mesa, ela ainda estaria na mesa? É uma questão de inteligência. Por exemplo, se tem uma coisa lá na mesa, e essa coisa cai da mesa. Será que ela ainda vai estar na mesa mesmo depois de ter caído? Com certeza não. A não ser que alguém pegue e coloque aquilo de volta na mesa. Caso contrário, aquilo não vai estar mais na mesa. Eu só estou usando essa situação para levar para o lado espiritual, porque infelizmente o erro que muitos têm cometido é o erro de, depois de ter caído, ainda achar que está no mesmo lugar, ainda achar que está na mesma condição, porque visivelmente, aparentemente, nada parece ter mudado, tudo parece estar da mesma forma, né? Na verdade. Quando a pessoa peca, não cai uma televisão em cima da cabeça dela e mata ela. Ou acontece, pelo menos na maioria das vezes não acontece uma tragédia posteriormente, não. A pessoa continua no mesmo lugar. Ela continua indo numa igreja, ela continua com o mesmo título, ela continua sendo conhecida da mesma forma, ela continua tendo a mesma reputação. Então, quer dizer, parece que não caiu, mas a mudança de lugar não é física, porque a queda não foi física, a queda foi espiritual. A mudança de lugar é espiritual, a mudança de condição é espiritual. Não é visível, por isso muitos acabam ignorando, acabam não dando muita atenção. Mas com o tempo, essa mudança de condição espiritual vai trazendo os seus frutos, as suas consequências, né? Que não são instantâneas, imediatas, mas são gradativas. Então, se caiu, não está mais no mesmo lugar. Veja o exemplo do que aconteceu com Lúcifer. Um dia estava lá no céu, hoje ele não está mais no céu. O que fez ele mudar de lugar? Foi a queda. Se não tivesse caído, ele ainda estaria onde? No céu. Mas ele caiu. Então, quer dizer, a queda muda de lugar. A queda muda a pessoa de condição espiritual. Ainda que a pessoa se engane, ainda que a pessoa se iluda. Ela não precisa ver isso. Porque é espiritual, como é que você vai ver algo espiritual? Né? Como é que você vai ver que a pessoa perdeu a salvação? É claro, a pessoa que é esperta, ela vai se atentar aos sinais. Por exemplo, veja o que aconteceu com Davi. Ele pecou, mas ele continuou sendo o quê? Ele continuou sendo o rei. Inclusive mandou matar o marido da mulher que ele teve relação, para não sobrar para ele. Então, quer dizer, ele continuou sendo rei e fez outra, desculpa falar, outra cagada pior ainda. Mas houve um momento que ele, já arrependido daquilo que fez, pediu para Deus restituir a alegria da sua salvação. Então, quer dizer, houve uma mudança de lugar, houve uma mudança de condição causada pela queda. Tudo que cai muda de lugar. Só o ser humano que acha que quando ele cai ele não muda de lugar, né? Só algumas pessoas que pensam que elas caíram e continuam no mesmo lugar espiritualmente. Tem gente que caiu em pecado e acha que está lá em cima ainda. Quer dizer, tudo que cai muda de lugar. Se cair um jarro, o jarro, se sobrar alguma coisa, ele muda de lugar. Se cair uma mochila, a mochila muda de lugar. Se cair um celular, ele muda de lugar. Tudo que cai muda de lugar, menos algumas pessoas que pensam que porque caíram, que pensam que apesar de terem caído, continuam no mesmo lugar. Isso é muito engano.
Sabe quem gosta disso? É o diabo. O diabo ele ama quando a pessoa cria razões para se enganar. Ele ama isso. Ele ama. Porque quem está se condenando é a própria pessoa. Não está precisando nem dele. A própria pessoa está se condenando. A própria pessoa está pegando uma corda e se enforcando. Sem a ajuda do diabo. Por quê? Ele está procurando razões, né? Então, se caiu, não está mais no mesmo lugar, não está mais na mesma condição. Não está. Mas aí é que está. A pessoa precisa reconhecer isso. A maioria, infelizmente, não reconhece isso. E permanece como? Permanece caída. Permanece caída. Porque acha que ainda está no mesmo lugar. É como o caso de Saul. Ele caiu, desobedeceu. Mas ele ainda achava que estava no mesmo lugar. Ele achava que ainda estava no mesmo lugar, na mesma condição espiritual. Ele achava que ainda estava bem com Deus. Mas ele estava? Ele não estava. E o que aconteceu depois fez com que ele enxergasse isso. Mas ainda assim ele não quis mudar. E aí acabou tendo o fim do suicídio. Escolha. Escolheu. Então se caiu, se você caiu, se você pecou, se você fez alguma coisa que não deveria, é uma coisa óbvia. Você não está no mesmo lugar mais. O que você precisa fazer agora? Se consertar e procurar voltar. É isso. Não achar que ainda está tudo bem, achar que ainda está tudo certo, porque isso só vai enganar você, isso só vai iludir você. Tem algo que você precisa fazer. Voltar ao lugar de onde você veio. O Senhor Jesus, ele falou para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quer dizer, veja que eles caíram de um lugar. Eles estavam em um lugar. E o Senhor Jesus pediu para eles lembrar de onde eles caíram. Lembra de onde vocês caíram. Quer dizer, lembra do lugar em que vocês caíram. O lugar em que vocês estavam quando vocês caíram. Lembra? Ele pedindo para lembrar. Talvez da comunhão, do relacionamento, da intimidade da pessoa que a pessoa tinha com ele. Da vida que a pessoa tinha com ele. Do quanto ela se dava, do quanto ela se dedicava. Ele está pedindo para se lembrar de tudo isso. Por quê? Porque a pessoa não está mais nesse lugar. Por isso que ele está pedindo para se lembrar desse lugar. Porque se ela estivesse ali, ele não teria necessidade de pedir para a pessoa se lembrar. Como aconteceu com essa igreja. Pediu para se lembrar porque não estava mais nesse lugar. Não estava mais nesse lugar. Então ele pediu, lembra-te. Se lembra do lugar em que você caiu. Você não está mais nesse lugar. Então se lembra desse lugar e volta a esse lugar. O mesmo pedido que o Senhor Jesus fez à igreja de Éfeso é o que ele faz hoje. A cada um que caiu. E porque caiu não está mais no mesmo lugar. Uma coisa que cai não está mais no mesmo lugar que antes. Uma pessoa que cai espiritualmente não está mais no mesmo lugar. Ainda que se convença de outra coisa, não está mais. Não adianta, não está mais. E posso ser honesto, ou entende isso aqui ou vai entender depois, mas depois não vai adiantar nada. Então a melhor coisa a fazer é reconhecer que não está mais no mesmo lugar. Porque caiu. Por que caiu? Porque não está mais no mesmo. Ou melhor, porque caiu, não está mais no mesmo lugar. Estava em um lugar, mas fez o quê? Caiu. Desceu. A queda não é para cima, a queda é para baixo. Ninguém que cai vai para cima. Já viu alguém cair para cima aí?
Não existe isso. A queda é para baixo. Então se caiu, tá para onde? Tá para baixo. Estava lá em cima. Se caiu, foi para baixo. E não está mais no mesmo lugar. É uma coisa até óbvia, né? Mas que infelizmente nós temos que ficar tentando explicar. Porque infelizmente muitas pessoas pensam que mesmo depois de terem caído, se mantém na mesma condição, se mantém no mesmo lugar. Mas a pessoa está enganando ela mesma. Está fazendo isso com a sua própria alma. Ela está condenando ela mesma ao inferno. Ela está fazendo isso, não é o diabo, é ela. Quando ela tem dentro de si esse pensamento que apesar de ter caído, ela continua no mesmo lugar. Nada mudou. Ela está intacta. Ela caiu. Agora eu só não entendo como alguém cai e continua no mesmo lugar. Explicação para isso não tem. Você caiu, meu amigo, já não está mais no mesmo lugar. O que tem que fazer é reconhecer. É fazer aquilo que o Senhor Jesus falou para a igreja de Éfeso. Arrepender e praticar as primeiras obras. Quer dizer, reconhecer que errou, mudar e voltar ao lugar onde estava, né? Por isso que ele pede para lembrar de onde caiu. Então, se você caiu, você não está mais no mesmo lugar. Você pode estar no mesmo lugar físico ainda, mas espiritualmente falando, você não está mais no mesmo lugar. Se você ainda não se consertou, se você ainda não se reconciliou, se você ainda não voltou para Deus, você não está mais no mesmo lugar. Você está em outro lugar. Você pode continuar nesse outro lugar. Sabe-se lá para onde vai te levar. Ou você pode hoje voltar ao lugar de onde você saiu, ao lugar de onde você caiu. Você pode voltar hoje. Se você quer isso, fale com Deus aí onde você está. É dada a você uma chance, uma oportunidade de voltar a esse lugar. Você pode voltar a esse lugar. Aqui em vida. É possível. O problema é que muitas vezes a pessoa ignora isso. Deixa isso para depois, para outro momento. Um momento em que ela não pode voltar mais para o lugar de onde ela saiu, de onde ela caiu. E aí tem que aceitar ficar definitivamente caído. Foi a escolha que a pessoa fez. Então você podendo voltar a esse lugar, volte a esse lugar. Deus dá essa chance, Deus dá essa oportunidade. Então aproveite isso agora, volte a esse lugar agora, volte ao lugar onde você caiu. Você sabe o lugar em que você estava antes de cair. Se você quer voltar a esse lugar, a única forma de fazer isso não é ignorando a sua queda, porque isso não vai fazer com que você volte ao lugar. Não é mantendo as aparências, porque isso vai fazer com que você volte ao lugar. A única forma de fazer com que você volte ao lugar é fazendo o que o Senhor Jesus falou, arrependendo e praticando as primeiras obras e voltando. É só assim. Então se você quiser isso, faça isso agora. Tome essa decisão onde você está. Faça isso nesse momento. Tome essa atitude por você, pela sua alma. Faça isso. Decida isso. Escolha isso. Por você mesmo, por você mesma. Tome essa decisão. E volte. Lute a partir de hoje para voltar ao lugar de onde você caiu. Você pode voltar. Aliás, você pode ir além daquele lugar. Porque o Senhor, Ele promete que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas aí depende da pessoa. Você pode ir além de onde você está. Você pode chegar no nível ainda maior. Depende só de você. Então, agora o segredo é voltar. Você entendeu que você caiu. Que você não estava no mesmo lugar. Você se consertou. Agora você pode voltar ao lugar de onde você caiu. Agora você pode voltar. Então faça isso. Volte a esse lugar. E, como o Senhor Jesus disse à mulher adúltera, vá e não peques mais. Né? Nós não somos perfeitos, estamos sujeitos a erros, a falhas, mas não a viver no pecado. Porque querer viver no pecado é querer
zombar de Deus. E de Deus não se zomba. Então, o que temos que fazer é procurar viver uma vida que agrade a Deus, afastando-se do mal. Quer dizer, tomando cuidado. Se eu passo longe do buraco, qual a probabilidade de eu cair? Nenhuma. Mas se eu fico ali rodeando o buraco ali, chega uma hora que eu vou cair. Tem gente que fica rodeando o pecado, né? Ao invés do pecado rodear ela que fica rodeando o pecado. Ao invés do diabo rodear ela que fica rodeando o diabo, ela que fica rodeando o pecado. Meu amigo, você está pedindo para cair. Então, quanto mais longe do mal nós podemos estar, nós temos que estar. Está escrito para fugir da aparência do mal, para fugir da aparência do pecado. Então, tudo aquilo que parece errado, cai fora. Sabe, não fique pagando para ver, não tente dar uma de corajoso, corajosa, porque tem um monte de corajoso, corajosa lá no inferno, né? Foram corajosos para fazer isso, aquilo outro, agora estão lá no inferno. Lá. O diabo ama a pessoa que quer dar uma de corajoso, corajosa. Nós temos que fugir do pecado e caminhar na direção de Deus. Se você quiser isso, faça isso a partir de hoje. Tome cuidado. É você, a sua alma, a sua vida. Quando você zela por isso, quando você cuida disso, você está fazendo isso por você.